Boa noite a todos. É um enorme prazer estar novamente com vocês do Centro Espírita Chico Xavier. Nós agradecemos pela oportunidade de nos fazermos ouvir. Agradecidos pela diretoria da casa que fez um convite para nós e a todos os frequentadores que estão conosco neste momento. Para que possamos iniciar o nosso trabalho, nossa palestra, por favor, fechemos os olhos para realizarmos uma prece. Amado Pai, que neste momento possamos estar unidos em pensamento, que possamos nos elevar a Deus, ao amado Mestre Jesus, e que Ele possa ser o nosso guia adentrando em todos os lares, que Ele possa nos trazer luz, paz, amor, e que neste momento eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel para que ele possa me inspirar e me direcionar neste trabalho, que é o seu trabalho. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do serviço edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a necessidade da vida social. Nós iniciamos com um trecho do Evangelho Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 8 a 12. Um homem completamente solitário, não tinha filho ou irmão. Ele trabalhava sem parar, mas ele não conseguia ter entusiasmo para observar aquilo que ele conquistava, as suas riquezas. E ele dizia a si mesmo: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quando um cai, ele tem o amigo para levantá-lo. Pobre do homem que não tem alguém para levantar-lhe. Quando duas pessoas dormem juntas, permanecem aquecidas. Como se aquecer estando sozinho? A sociedade significa o conjunto de pessoas que compartilham interesses, gostos e mesmo preocupações, interagem entre si, constituindo uma comunidade. No livro Estudos Espíritas, no capítulo 12, Joana de Ângeles nos informa que a necessidade de se proteger das intempéries no meio da natureza fez com que o homem primitivo buscasse refúgio nas cavernas. Ele tinha necessidade de buscar os seus alimentos e muitas vezes ele competia com animais de grande porte. Também era perseguido por outros indivíduos. Isso tudo fez com que ele buscasse se unir a outras pessoas, para que ele vivesse em conjunto, o que lhe dava agonia. No Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 766 até 775, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele queria que os homens vivessem como irmãos e aprendessem a se amar. Deus não fez inutilmente a palavra e as faculdades que são necessárias à vida de relação. Assim como os outros animais, o homem tem suas necessidades físicas, mas, diferente dos animais, ele também tem necessidade de progresso. Os laços sociais, eles são necessários ao progresso. E os laços de família fortalecem os laços sociais, estão relacionados à lei natural. Como nós já mencionamos, Deus quis que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Por isso, o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade a exacerbação do egoísmo. O homem, ele por instinto, ele busca a sociedade.
Portanto, o isolamento absoluto, ele é contrário às leis naturais. Já que o homem, por instinto, busca a sociedade, todos os homens, eles devem contribuir para o progresso auxiliando-se. Nenhum homem tem as faculdades completas. É com união social que os homens conseguem desenvolver suas faculdades para alcançar o progresso e o bem-estar geral. Nós podemos utilizar também um livro muito interessante, As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, no capítulo 25, quando ele nos informa que o homem é um animal social. O homem, ele foi criado para conviver com seus semelhantes. E ele explica que a sociabilidade é instintiva. Ela obedece à lei do progresso que rege toda a humanidade. Deus não fez os homens perfeitos, mas perfectíveis. Para alcançar a perfeição, os homens precisam uns dos outros. Não existe como desenvolver as faculdades morais e intelectuais sem o convívio social. Através da permuta, da troca de afeições, de conhecimentos e de experiências é que o homem evolui. Sem isso, ele embruteceria. Rodolfo Caligares informa que a finalidade da sociedade é que os homens alcancem bem-estar e felicidade para todos. Mas para que possamos realmente alcançar isso, nós precisamos observar algumas regras de procedimento que estão relacionadas à justiça e à moralidade, e fazermos tudo o que for necessário para não destruí-las. E é desta forma que nós conseguimos compreender bem tudo isso. Porque se nós tivéssemos em toda a parte do nosso dia, em todos os minutos, dentro de nossa consciência, a necessidade de nos mantermos justos e moralizados, possivelmente não agrediríamos ninguém e nem a nós mesmos. E é por isso que Rodolfo Caligares nos informa que o homem, para que ele possa ter a boa ordem da sociedade, ele precisa de virtudes. Isso está diretamente relacionado à ordem da sociedade com a virtude dos homens. À medida que o homem se esclarece e ele toma consciência dos deveres pessoais relacionados ao amor ao seu trabalho, ao senso de responsabilidade, ao controle emocional, e aí nesta hora nós abriremos uns parênteses para explicarmos que quando eu me controlo emocionalmente, eu não me deixo afetar pelas outras pessoas e eu também não afeto as outras pessoas. Quando eu parto do princípio que a maioria das vezes que nós nos desentendemos sem razão nenhuma. Quando eu não me deixo atingir por orgulho, vaidade, por aspereza, quando eu consigo me controlar, eu também não me envolvo em discussões banais e as coisas são mais tranquilas com relação aos grupos que eu frequento. Quando as pessoas também começam a perceber os deveres que têm com a comunidade relacionado à tolerância, à generosidade, à forma como trata as outras pessoas, menores e menos frequentes seriam os atritos e os conflitos. E desta maneira nós poderíamos conviver de forma mais harmoniosa e pacífica. Nós precisamos ainda observar outros argumentos.
para que a sociedade atinja os seus objetivos, as suas finalidades construtivas, observarmos o princípio de autoridade. No lar, deve haver o chefe de família. No governo, também, para a sociedade, o governo, onde nenhum nem outro vão exorbitar as suas funções, não vão agir com abuso de poder, não vão agir com tirania e nem com despotismo. De outro lado, os membros da família e da sociedade devem se respeitar e se auxiliar mutuamente, para que tudo seja realizado em prol da paz e da prosperidade geral. Lembrando que, se alguns passam por crises ou guerras, todos serão comprometidos pelas consequências danosas. No livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre as aristocracias, explicando que o homem precisa de chefes, mesmo nas tribos mais selvagens. Portanto, ele explica que, pela diversidade de aptidões e de caracteres, existem homens que precisam ser dirigidos, homens incapazes que precisam ser dirigidos. Existem homens fracos que precisam ser protegidos. Existem paixões que precisam ser reprimidas, como, por exemplo, sexuais, paixões que envolvem vícios de todos os tipos. Nós citamos as drogas, que precisam todos serem então reprimidos para que não haja um desregramento geral e para que pessoas não sofram com tudo isso. Então, por isso, a necessidade de chefes. Nas sociedades primitivas, a chefia era conferida aos chefes de famílias, antigos ou anciãos, eram os chamados patriarcas. Segundo Kardec, estas eram as primeiras aristocracias. E Erasmo fala que nós precisamos sim ter esta hierarquia dentro do lar, onde cada membro da família assume uma posição específica. Não existe uma democracia onde todos têm o mesmo peso, a mesma igualdade. Cada um tem o seu papel determinado. Hierarquicamente, o pai deve ser respeitado, ele deve ter uma postura, sim, de autoridade, assim como a mãe, que é aquela que tem os melhores sentimentos, age sempre numa posição onde ela faz a ligação de todos os seres com amor, com sorrisos, buscando a interação dos membros da família. Vejam como é atualmente os filhos falando com os pais de igual para igual. E é exatamente isso que esses escritores e que Erasmo diz que nós devíamos converter. Nós deveríamos voltar naquela época onde os pais eram realmente a autoridade no lar. Mas Erasmo informa uma autoridade moral. Não é possível que um pai que se embriaga e se atira nas calçadas seja respeitado no lar. Não é possível que uma mãe que deixa seus filhos sem alimentação, que age de forma promíscua dentro e fora do lar, tenha respeito dentro deste lar. Então nós compreendemos que é necessária a autoridade moral, onde o indivíduo é respeitado porque se deu ao respeito. Isso serve para os lares e também para a sociedade, numa posição do governo.
Portanto, respeitaremos aqueles que se dão ao respeito e aqueles que estão numa posição de liderança e de comando dentro e fora do lar, porque são irrepreensíveis, porque agem de uma forma sóbria, controlada, sensata e que sabe coordenar, direcionando estas pessoas que estão como os seus protegidos, subalternos, aqueles que estão sendo direcionados. No livro Adolescência e Vida, Joana de Ângeles informa que é urgente a reestruturação das famílias, que jamais será uma instituição falida, mas sim pedra angular da sociedade. É o primeiro grupo onde o ser experimenta o convívio social, a segurança emocional, a experiência moral. Portanto, as famílias precisam ser reestruturadas. Então, Erasmo me informa que nós trouxemos este tema, a necessidade da vida social, porque após 6 meses de pandemia, muitos de nós ficamos nos questionando por que nós passamos por tudo isso, por que nós precisamos do afastamento, por que foi necessário uma doença mundial para que as pessoas fossem isoladas e ficassem dentro dos seus lares, fossem afastadas dos seus serviços, as crianças fossem afastadas das escolas, fossem afastadas do convívio com os avós. E nós pensamos em tudo o que aconteceu durante estes 6 meses e todos nós perdemos de alguma forma. Cada um de nós perdeu de alguma forma. Muitos que perderam contato com seus amigos, os seus familiares, alguns tiveram perdas financeiras e alguns perdas irreparáveis com pessoas que foram contaminadas e que desencarnaram. Portanto, todos nós passamos por aflições, sentimentos que foram confusos, que foram aflitivos, e nós nos questionamos por que de tudo isso. Erasmo me pediu para trazer este tema, que nós inclusive já falamos em outras casas, porque ele informa que nós ainda precisamos do despertamento. Apesar de tudo o que ocorreu, alguns não agiram da forma como deveriam ter agido. O desespero tomou conta das mentes e dos corações de uma forma tão complicada que as pessoas não conseguiram ouvir os instrutores espirituais. Nós precisamos voltar os olhos para o primeiro núcleo, para o primeiro grupo, que é o grupo familiar. Segundo Erasmo, este é o motivo. Que as pessoas parassem com a sua correria e com a sua visão tão materialista, as pessoas que estavam sempre envolvidas com trabalhos que lhes sufocava, ou então com atrativos materiais, com festas, com passeios, com viagens. Os pais que trabalhavam e não podiam se dedicar à educação dos filhos, precisavam entregá-los aos cuidados dos avós. Os avós que precisavam de cuidados dos seus filhos estavam se sentindo sufocados por tanto trabalho no lar. Foram diversas situações que envolveu cada um de nós. Nós deveríamos ter elaborado melhor tudo o que aconteceu, tudo o que vivenciamos, para que pudéssemos projetar situações melhores para o futuro, que está à nossa porta. Mas segundo Erasmo, isso não aconteceu com todas as pessoas. Mas nós ainda temos tempo de refletir e de reagir. Segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 46, depois de Deus, é a sociedade que o homem deve os benefícios da sua existência, as vantagens da civilização.
Ele informa que, para participar da sociedade, exige-se o dever de cooperar. Aquele indivíduo que permanece inativo, inútil, improdutivo no meio do trabalho de todos, isso não pode acontecer. É como um ultraje moral, é como um roubo. É como se você tomasse por empréstimo algo que você se recusa a restituir. É desta forma que nós nos lembramos daquele indivíduo que já está na sociedade e quando ele desempenha o seu trabalho, ele faz de qualquer jeito, ele faz de má vontade, ele ainda tenta explorar o trabalho dos colegas, tenta sair mais cedo. É aquela pessoa que esconde a sujeira embaixo do tapete, tentando enganar. Tudo isso deveria ser ensinado no lar. As crianças desde pequeninas poderiam ser ensinadas a recolher os seus brinquedos, a guardar os seus calçados, a dobrar as suas roupas, a colaborar no lar, tendo ordem, disciplina, organização no lar. Mas se desde pequeninos fossem ensinados assim, teriam tomado gosto pelo trabalho, sabendo o quanto o trabalho pode nos influenciar a sermos pessoas mais dignas, mais produtivas e cooperativas com todos que estão à nossa volta. Portanto, é desta forma que nós vemos que tudo se inicia no lar. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, fala que o lar é a representação minúscula da sociedade, é a célula inicial. Deveria ser construído para se prolongar naturalmente em sentido da sociedade, em direção a toda a humanidade. Ela ainda nos informa que quando dentro do lar os membros desta família se tratam com respeito e com amizade, se torna mais fácil o entendimento fraternal. Desta maneira, o convívio fora do lar será mais harmonioso e mais saudável. E mesmo relacionados com a complexidade social e problemas diversos, mesmo assim. Portanto, nós entendemos que se dentro do lar, pai, mãe e filhos se tratam com uma estrutura adequada de hierarquia, com respeito, com amizade, com diálogos adequados, eles aprendem no lar a ter indulgência, tolerância, são mais amorosos, são mais respeitosos com aqueles membros que estão dentro de casa. Quando estas crianças crescem, quando estes adolescentes vão para a sociedade, eles conseguem ter um convívio mais saudável com todos que estão à sua volta. É por isso que tudo se inicia dentro do lar. Joana de Ângeles ainda nos lembra que muitos já se isolavam. E é desta forma que nós nos lembraremos daquelas pessoas que já estavam muito ligadas à tecnologia, trabalhavam em casa, isso antes da pandemia, já trabalhavam em casa, faziam compras pela internet, eram pessoas que se recusavam a ir para encontros sociais. Portanto, este isolamento, ele faz cada vez mais com que o distanciamento físico aumente. Ele gera, então, reduz a sensibilidade de convivência, o calor da amizade. São pessoas que dizem que não tinham amigos, que as pessoas todas têm defeitos, não conseguem confiar nos seres humanos e preferem ficar sozinhas nos seus lares. As
os anseios estão sempre relacionados aos interesses financeiros, ao gozo sexual, chegando à perversão, que é o extremo do egoísmo. Portanto, ela nos informa que os conflitos são graves. Eles geram, então, um distanciamento cada vez maior e estas pessoas fogem da intimidade familiar. Chegam a procurar justificativas para sua tristeza, conduzindo à depressão. Num ponto e no outro, tanto faz. O distanciamento que foi provocado pela própria pessoa, ou este distanciamento social, este isolamento que nos foi apresentado a partir da Covid-19. Em ambos os casos, nós precisamos retornar para o convívio social. Pouco a pouco, isto já está sendo realizado. Mas existem pessoas que ficaram tão aflitas dentro dos lares que estão com dificuldades de socialização. O medo de conviver, o medo de voltar para a sociedade é tamanho que existe certo pânico nestas pessoas. Chegará uma hora que nós teremos a vacina, se Deus quiser em breve, e tudo isso será amenizado pouco a pouco. Mas nós precisamos tratar das mentes destas pessoas que estão por perto. E como elas estão se sentindo, o que nós devemos fazer. Joana de Ângeles informa que nós precisamos iniciar pelo relacionamento no meio familiar. Novamente, tudo sempre se inicia na família. Precisando se envolver com as atividades familiares e mesmo os problemas familiares, devendo buscar solucionar as dificuldades e os problemas com os familiares, movimentando-se de forma edificante no lar, para depois buscar aspirações que estejam envolvendo a sociedade de forma geral. Na Revista Espírita, dezembro de 1868, Kardec nos diz que o espírito de J.J. Rousseau informou que o isolamento leva ao egoísmo. E muitas vezes, sem que se perceba, o homem pode tornar-se misântropo, que é quando ele tem aversão ao ser humano. E isso faz com que o egoísmo o domine. Portanto, vejam o quanto é importante e delicada esta situação, onde a pessoa se aprisiona no seu lar, por um motivo ou por outro, e de repente ele fala que as pessoas não têm nada de bom, envolvendo noticiários que não param de nos informar as maldades humanas de todos os tipos, envolvendo familiares próximos, envolvendo pessoas desconhecidas, mas são crueldades de todos os tipos. E estas pessoas têm motivos para acreditar que o ser humano não tem nada de bom. Nós precisamos achar artifícios que sejam base fundamental para libertá-las deste pensamento, porque, como já foi dito, sem união social nós não podemos nos desenvolver completamente. Nós precisamos estar em contato uns com os outros. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Assim, todos conhecerão que são meus discípulos. No livro de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, ela informa que muitos sonham com comunidades espiritualizadas e perfeitas, onde possam viver a mais pura perfeição, a mais pura santificação. Mas Jesus deu o exemplo. Ele desceu das regiões felizes para o vale das aflições para ajudar. Ele não convocou os privilegiados.
ele convidou os infelizes, os rebeldes, os rejeitados. Ele suportou mazelas amando-os. Ele ajudou incansavelmente. Jesus, que é o nosso guia, ele não desejou ficar numa situação confortável, numa região feliz. Ele veio até aqui para dar o seu exemplo e para se envolver com os sofredores, com os perturbados, com os doentes. É ele que devemos seguir. O cristianismo tem como objetivo criar sociedades equilibradas, onde todos são solidários entre si. Negar o mundo não significa abandoná-lo, mas sim criar condições que sejam favoráveis, condições adequadas para modificar as estruturas negativas e egoísticas, para transformar o mundo com esperança e paz, para que ele seja similar ao reino dos céus apresentado por Jesus. Convivência social com solidariedade, onde uns podem ajudar e socorrer os outros, diminuindo as dificuldades e os problemas. Seguir Jesus, estar com Jesus no mundo de hoje, significa conviver com o próximo. Significa conviver com o próximo amparando dentro de suas necessidades, aceitando suas imperfeições, conduzindo com bondade e tentando de todas as formas inspirá-lo ao despertamento e à mudança de conduta. Lembrando que a reforma pessoal, ela gera simpatia, confiança, ela modifica o meio e pode transformar os nossos semelhantes. Portanto, é trabalho individual que se tornará um trabalho coletivo. Como nós podemos auxiliar? Na medida em que nós estejamos ligados cada vez mais ao Evangelho do amado Mestre Jesus, fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. À medida que eu busco a minha reforma pessoal efetiva, à medida que eu trabalho ativamente dentro do meu lar, estruturando o meu lar como boa esposa, como boa mãe, como uma boa mulher, filha de Deus. Quando eu me sento com meu marido e estruturo as funções e os objetivos para esta família, e eu permito, e eu o coloco como chefe desta casa, porque ele tem moral para isso. E desta maneira, nós podemos educar as nossas filhas, preparando-as para a sociedade, sendo boas pessoas nesta sociedade, acreditando que todos os filhos de Deus têm luzes, têm condições de serem pessoas cada vez melhores. Nós precisamos acreditar na humanidade e fazermos o nosso papel diário, estabelecendo tudo o que pode ser feito para mantermos justiça e moral em todas as ações do nosso dia. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Por favor, lembrem-se de como vocês eram antes da pandemia. Como era a sua vida, a sua rotina de vida, como era dentro da sua casa, com a sua família. Você trabalhava? Era uma pessoa que vivia na correria, tinha muitos afazeres, precisava cuidar de muitas pessoas, se envolvia em trabalhos sociais. Como você era como um membro da sociedade antes da pandemia. E depois desta reflexão, eu te convido a fazer outra. Tudo que você enfrentou durante a pandemia, o que modificou seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo,
o que isso fez com o seu interior. Erasmo pede para informar que tudo ocorre dentro dos planos de Deus. Não existe nada que esteja fora do curso divino. Tudo o que aconteceu, aconteceu para que nós pudéssemos ser beneficiados e pudéssemos, pouco a pouco, nos transportar para o mundo de regeneração. Que todos estes valores pudessem ter sido assimilados por nós e para que tivéssemos tempo para parar, refletirmos e também valorizarmos o que era para ser valorizado. Ficamos sem as comemorações, os restaurantes, as viagens e ficamos enclausurados no lar com os familiares mais próximos, para que pudéssemos valorizar as pessoas, a saúde, a vida, a afetuosidade, a sinceridade do ser. No momento onde nós percebemos o quanto faz diferença um abraço e a solidariedade. Quando tantos perderam tantas coisas, nós nos sentimos tão desvalidos de amparo e sabemos o quanto temos dentro de nós para ofertarmos para as outras pessoas. Passando por tudo isso, o pensamento é novo. O que eu posso fazer de bom dentro da minha casa? Me reerguer esta estrutura doméstica. E como eu, de posse de todas essas informações do Evangelho, da doutrina espírita, em contato com os seres superiores, como eu posso levar a luz para o mundo, porque todos nós podemos ser luz para o mundo. A reflexão é esta, meus irmãos. Como nós podemos acrescentar e sermos pessoas melhores no mundo depois de tudo isso, no ano de 2021, quando tudo isso for sendo superado por todos nós, como nós acrescentaremos no mundo de forma muito positiva para todos aqueles que estão ao nosso contato. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais e também nossos avós. Para depois olharmos para toda a sociedade, para as obras sociais que requerem a nossa ajuda e a nossa participação ativa. Eu agradeço muito por esta oportunidade. O meu boa noite a todos os queridos irmãos que entraram em contato conosco. Peço desculpas durante a transmissão da palestra, não citei o nome de vocês, querida Rosana, muito agradecida pela oportunidade. Estava tentando me manter em contato com o Erasmo. Sou muito agradecida por tudo. Espero ter, de alguma forma, colaborado. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Amado Pai, que os nossos mentores, os protetores do lar, possam nos aplicar um passe, que possamos receber as energias do alto e que estes fluidos salutares sejam adequados para cada um de nós, restabelecendo nossas energias, reestruturando nossa fonte mental, que possamos ter esperança, confiança, fé, que possamos ser luzes a brilhar neste mundo de meu Deus. Que Jesus possa ser realmente nosso mestre a nos guiar em todos os instantes. Que estejamos com o Evangelho preenchendo nossos corações. Eu agradeço imensamente meu mentor Erasmo Gurgel pelo trabalho em questão. Graças a Deus,
Graças a Jesus. Eu agradeço imensamente. Boa noite a todos. Que Jesus lhes abençoe.